Morales, teremos por aqui o time completo, Alan Gani e também o Alexandre Cabral já chegaram por aqui para a gente poder começar esse nosso bate-papo. E claro, hoje é segunda-feira e segunda-feira quem que a gente tem por aqui? Ele, o analista político Eric DK, a gente chegando aqui com bastante informação. Inclusive, deixa eu dar um giro pelos mercados para a gente começar logo esse nosso bate-papo aqui nessa segunda-feira. A Bolsa agora está experimentando um movimento de correção, né? 0,42% de queda nesse momento, chegando aos 106.473 pontos. A Bolsa, que chegou ali a tocar os 107 mil pontos na semana passada, a gente via um movimento um pouco mais otimista, né, dos investidores, principalmente na sexta-feira, como já se era sabido que tinha um feriado dos Estados Unidos, feriado hoje de Martin Luther King, nessa segunda-feira lá nos Estados Unidos, a liquidez seria reduzida, os investidores aproveitaram para fazer suas compras, aproveitaram para fazer os seus movimentos na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, a Bolsa subiu 1,32%. Hoje, está fazendo esse movimento de correção. Interessante porque, na semana passada, a gente viu a Bolsa praticamente zerar todas as perdas daquele comecinho do ano, né? O comecinho do ano foi um pouco mais tenso, um pouquinho mais complicado. Logo nos primeiros dias, a gente já teve declarações do líder do governo falando sobre a questão do teto, aquela questão de risco fiscal sempre eminente aqui na nossa política brasileira e também impactando o mercado financeiro. E aí, na semana passada, com o petróleo dando uma subida, o minério dando uma subida, os bancos também com otimismo, a gente viu a Bolsa subir 4,10%. E aí hoje, num movimento normal de correção ali, a gente vê a Bolsa caindo. Entre as principais altas a gente vê Cielo, Localweb, Apvida e Intermédica. Olha o setor de saúde ali experimentando ganhos nessa segunda-feira. Aí a gente vê Telefônica, vê TIM também, né? A gente viu que a TIM fez a primeira ligação por meio de 5G, né? Teve uma notícia hoje importante sobre o 5G, tanto aqui nos Estados Unidos também. E aí na parte de baixo, o que a gente vê? A gente vê Braskem, a gente vê Pão de Açúcar, Banco Pan, Minerva, Alpargatas, Magazine Luiza, também Redditor, Azul, Ultrapar, Klabin, Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras empresas caindo. Vamos ver um pouquinho do dólar, né? O dólar agora caindo 0,18%. O dólar que na variação diária chegou a trabalhar no patamar abaixo dos R$ 5,50. Estava R$ 5,49, mas na oscilação está trabalhando agora aos R$ 5,52. O dólar que abriu, né, fechou, na verdade, sexta-feira aos R$ 5,53, e aí começou a cair, ficou em 5,49 e agora aos R$ 5,52. A gente vê as bolsas internacionais já fechadas, pelo menos lá na Europa, todas no patamar positivo, tá? A gente vê DAX na Alemanha fechando positivo 0,34%, FTSE no Reino Unido ganhando 0,91%, CAC na França ganhando 0,82% e o índice Eurostoxx ganhando 0,74%. Nos Estados Unidos, as bolsas estão fechadas, como eu falei, feriado de Martin Luther King, não tem pregão por lá, mas os futuros das bolsas americanas operam hoje. Operam ali praticamente na estabilidade. Dow Jones sobe 0,05%, a Nasdaq perde 0,21% e o S&P praticamente no 0 a 0, 0,00, sem subir e sem cair nessa segunda-feira. Esse é o retrato, né, das bolsas internacionais. A Europa subindo, o Brasil caindo. E a gente tem também movimentos nos criptoativos, tá? Bitcoin cai 2,86%, o Ethereum cai 4,56%, ou seja, a gente vê ali uma movimentação nos criptoativos, movimentação de baixa, seguindo ali uma tendência, né, de queda, principalmente quando a gente dá uma olhada em todas essas perspectivas, né, de crescimento, de reserva de valor, de proteção para os investidores, e aí as criptomoedas operando nesse patamar negativo hoje.
Bom, vamos chamar o Daniel Morales aqui, que já está preparado para a gente começar esse nosso giro do mercado, esse nosso giro de notícias, porque daqui a pouquinho a gente tem o Alan Gani e também tem o Alexandre Cabral por aqui para a gente repercutir. Se a gente tiver o Daniel Morales aqui para a gente já começar essas nossas informações, né, antes de chamar os dois aqui. Boa, Daniel Morales, ótima tarde para você, muito bem-vindo, prazer novamente estarmos juntos. Hoje temos a dupla dinâmica aqui com a gente, não estamos mais sozinhos, não estamos mais órfãos dessa equipe maravilhosa que nos acompanha aqui todos os dias. Boa tarde para você, Morales. Boa tarde, Felipe. Boa tarde também a todo mundo que está ligadinho aqui no Market agora. São 782 dias de férias do Gani e também do Cabral, então hoje eles resolveram voltar a trabalhar, isso é importante, né? Beleza, a gente tem bastante notícia para repercutir com eles, mas vamos dar aquele nosso giro de notícias, né? O índice Cielo do varejo ampliado mostrou que as vendas no varejo cresceram 3% em dezembro na comparação anual. Segundo a Cielo, o fato do mês passado ter tido uma sexta-feira a mais e uma terça-feira a menos do que em 2020 ajudou nesse crescimento. Além disso, o Natal do ano passado teve um movimento mais forte do que o do ano anterior. Ainda segundo o índice, a inflação do varejo ampliado foi de 11,3%, desacelerando em relação ao registrado no mês de novembro. É isso aí, Felipe. A gente continua, segue aí com as informações do BMC Market. A Vale retomou parcialmente as operações em Minas Gerais. A circulação de trens e a produção no sistema Sudeste foi totalmente liberada. A paralisação começou na última semana, depois que as fortes chuvas castigaram a região. A Vale estima um impacto de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas na produção de minério por causa da interrupção. Morales, a Uzi Minas também retomou as atividades na mina de Musa, lá em Minas Gerais. A empresa disse que está acompanhando a evolução das ações implementadas para assegurar a recuperação o mais rápido possível. A gente lembra que a mina de Musa acabou sendo bastante impactada também com as fortes chuvas que aconteceram em Minas Gerais ao longo desse começo do ano. Morales. É isso aí. E os acionistas da BRF aprovaram hoje a realização do follow-on. A aprovação aconteceu durante a Assembleia Geral Extraordinária, que teve quórum de 84% dos acionistas. O fundo de pensão Petros foi o único a votar contra. A nova emissão de ações pode injetar quase 8 bilhões de reais na empresa. É isso aí, Morales. E a Domo Energia comunicou que a Prisma atingiu participação acionária de 47,21% da companhia. O movimento pode dar o poder de controle para a empresa. A Prisma pretende se reunir com a atual administração da antiga OGX para decidir sobre eventuais mudanças à sua gestão e que a empresa avalie opções estratégicas no seu setor de atuação. O movimento acabou animando os investidores. As ações da Domo estão subindo mais de 30% hoje. Deixa eu dar uma olhadinha exatamente como que está essa variação. Agora 33,33% as ações de Domo operando aí, sendo negociadas aos 60 centavos. A gente lembra, né, Domo, antiga OGX, tem bastante variação, tem bastante volatilidade as ações. Só para a gente ter uma ideia aqui, em 2021 a empresa perdeu quase 60%, né, de valor de mercado, justamente por conta de todas essas flutuações, essas volatilidades. É isso então, pessoal. Deixa eu chamar aqui para nossa tela o Alan Gani, o Alexandre Cabral e também o Daniel Morales, o nosso time todo aqui de volta. Então, antes de mais nada, antes da gente começar com as 815 perguntas para cada um de vocês, já que vocês estavam de férias, sejam muito bem-vindos novamente e um feliz 2022. Prazer tê-los aqui novamente. Muito boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, Felipe. Já estava com saudades aí de trabalhar, né? Após umas férias bastante complicadas, eu diria, né? Teve de tudo aí, teve até Covid durante as férias.
foi descomplicado. Então... O trânsito no restaurante vai lavar a louça, mano. Vamos só falar um de cada vez aqui, senão o pessoal não entende em casa o que a gente tá falando. Né? Então, saudades dos comentários do Cabral, né? Saudades de você, Felipe, do Morales. Seja muito bem-vinda a Isa, né? A Isabela aí, que integra agora o nosso time. E saudades da audiência também. Sim. Vamos lá. Boa tarde e feliz 2022, Alexandre Cabral. Boa tarde. Eu só quero saber o seguinte, por que o Daniel tá sem barba? Ô Cabral, se você puder ligar seu microfone, a gente Não sou eu agradece que ligo. também. É você sim. Não. Tá no... Tá verdinho aqui, ó. Então, deve estar mutado seu verde, microfone. ó. Só para a gente brincadeira isso, começar maluco. daquele Vamos lá. jeito. É isso aí. Você não pode fazer essas coisas, Cabral, você vai ser cancelado. Pô, eu tô explicando. Não, você não tá Vai, explicando. dá teu microfone. Eu vou ficar assim, ó. Fica assim, ó. É isso aí. Aí, ó. Ah, Mas por vem. que só você sem barba? Porque só você sem barba. Não uso barba. Ah, Não. E aquela barba? Eu tenho cara de criança. E Se eu aquela colocar... barba? O cara foi pra Miami e voltou selvagem. A barbinha dele. Foi uma mudança, né, de visual, Resumindo, mas... a mulher mandou, cara. Mas Acabou, em breve dizer, pô. estarei sem barba. É mais Em fácil breve. dizer, minha namorada mandou e acabou. Pô, tão mais simples. Mas... E aí, tá com som? eu acho que tá agora, né? ninguém falou Se nada. ninguém falou nada, segue o jogo. Então começa, Cabral. Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Uma É isso chuva aí. do caramba, maluco. Pô, São Pedro me ferrou em janeiro. Ah, só você, né? Mas vocês estavam trabalhando, eu tava de férias, mano. Poxa, de férias com chuva é uma coisa, agora pegar trânsito, pegar a rua e almoçar aqui na Pô, porta. tem criança pequena. Pô, que é Olha a isso? outra aqui mexendo em mim, aqui, ó. Aqui. Opa. A outra agachadinha aqui. Vamos, Cabral, de férias com criança, pô, imagina. Criança toda esperançosa que ia pra praia, ia beber água do mar, ia tomar jacaré no meio da cabeça, ia ser queimado com água viva, tudo chovendo, mano. Mas, Aí se eu Cabral, conseguir pegar a praia, pra dizer que eu não peguei no Rio no começo de dezembro e de quarta-feira pra cá. você tava no Sheraton? Sem propaganda, hein? Desculpa, Daniel é Moraes. que- Que isso? Eu só falo uma coisa. Depois ele fala do. Depois ele fala que é do tobogã, né? Ele é tudo bem. tobogane. E você reparou que todas as minhas fotos são fruta, né? O médico mandou eu comer fruta, eu comi fruta em todas os meus Mas você emagreceu? Eu não me pesei, não tive coragem. O pessoal falou que você está mais forte no chat, Ah, Cabral. devo dar a barba, né? Se eu tirar a barba, eu fico feliz. Eu ia falar que era a câmera, né? Que a câmera acaba Estão dizendo mostrando. que o Cabral sem som direto, sei lá. Tá, o som do Cabral parece que ainda não tá. Gani tá Lá, parecendo aquelas Wolverine. É mais um para coleção. Mais de um, né, apelidos. Gani? Ah, vou ver. Mais um. Mais um Mais um pra pra- coleção. mais um. Beleza. Ó, vamos falar de coisa séria, então. Chega de férias, porque vocês já curtiram muito, não é? CVC, Azul, Gol, Não, mas. IMC, que é comida, né? Porque pô, eu penso comida. Que mais? Rodízio, comi rodízio que nem um louco. E Eu percebi. nem pra chamar a gente. Eu só comi rodízio da moça, porque se eu comer na janta tem pesadelo escambau, né? Porque come tão pesado que é uma roncação dentro de casa animal. Aí minha esposa só deixa eu comer rodízio até as 4, depois das 4 eu não deixo. Ô, Cabral, seu som ainda tá ruim, não teve jeito, parece Então, eu vou que entrar no você grupo do WhatsApp aqui. parece que você não está conseguindo se comunicar direito com a gente, então diminuiu a- você tá fora por enquanto do nosso eliminado. quadro. Não, porque o pessoal vai trocar, só para explicar direitinho, o pessoal vai trocar o microfone do Cabral e tudo mais. Ô, Gani, Diga. vamos falar uma coisa importante aqui, hein? Essa subida que a gente viu na bolsa nesse começo de ano aí, pelo menos na semana passada, porque no começo de ano Caiu. mesmo, tava caindo, o pessoal já tava arrancando os cabelos, ninguém mais sabia o que falou assim, será que o fundo do poço tem alçapão? Será que a gente não vai conseguir nunca mais subir a bolsa? Será que a gente vai passar dos 100 mil pontos para baixo?
E aí, semana passada, parece que deu uma respirada, né, Gani? E aí, mesmo de longe, mesmo acompanhando de perto lá o S&P, a Nasdaq e também Dow Jones, a NYSE e tudo mais, como que você está vendo esse movimento aqui da Bolsa Brasileira, meu caro? Eu acho que são oscilações aí normais, nada que tire uma tendência. Quando chegou a 100 mil pontos, né, eu olhei a notícia, mas não me causou nenhum susto do tipo, não, agora vamos entrar aqui num bear market e vai buscar os 90 mil pontos. Não, pelo contrário, eu acho que não houve nenhuma mudança de fundamento. Até chama atenção, a gente vai falar disso, né, Felipe? O relatório Focus já aponta tudo bem, é uma revisão do PIB de 0,28 para 0,29, mas uma revisão para 2023. Então não vejo com grandes preocupações aquela queda na primeira semana, e agora sim, né, parece que uma retomada aí nessa segunda semana. Algo que pode ser bastante positivo para a Bolsa é que essa variante Omicron, que pegou o mundo inteiro, né, ela não é letal, né? Ou ela é menos letal. Ela não tem sobrecarregado aí o sistema de saúde, pelo menos as UTIs, né, de uma forma mais grave. Então isso pode ser um indício de uma imunidade de rebanho. Tá todo mundo pegando isso e aí talvez finalmente a gente tenha aí um fim da pandemia, né? E se torne aí uma epidemia, isso conversando aí com alguns médicos, e essa variante ela prevaleça como uma gripe que todo mundo acaba pegando aí anualmente, enfim. Então pode ser isso uma boa notícia aí para a Bolsa. Boa, Alan Gani, valeu. Agora de volta ao Cabral, eu quero a opinião dele. Do quê? Mau aluno. Mau aluno. Do quê? Dessa movimentação da Bolsa, Cabral. Começo de ano. Eu sei que você estava com foco na fruta, mas a gente não, porque eu estava light, a só primeira frutinha. semana com resultados negativos na Bolsa Brasileira, e aí depois, na segunda semana, a gente teve uma oscilação para cima. Ô, Moraes, dá um jeito aí, Moraes. Eu tô quieto, eu só queria dizer que eu tô quieto. Você falou... O quê? Você falou da frutinha, aí ele... Tava comendo fruta, tava de olho nas frutas. Não, o Cabral só finge que voltou de férias, mas não voltou. Tá na mesma ainda. Beleza. Você viu que hoje eu mandei várias tabelas. Eu sei o que acontece no mundo de hoje para frente. O que aconteceu até ontem. Até ontem você não sabe de nada? Não tenho a menor ideia. A bolsa subiu. Mas caiu 5 dias. Foram 4 mais 1 dia de queda. Não sei, não vou mentir. Não quero nem bromar, quero falar a verdade. Tanto que hoje eu mandei 5 ou 6 tabelas. Mau aluno. Eu comprei no final só. Bom, então, já que o Gani deu o spoiler, mas a gente estava falando, você falou do PIB com a movimentação do Boletim Focus, mas a gente vai trazer um pouco da prévia do PIB, né? O IBCBR. Ele subiu 0,69 em novembro na série livre de influências sazonais. O resultado praticamente em linha aí com o que estava esperado, né, Daniel Morales, pelos analistas, né? Veio praticamente em linha com o que já era esperado. Bom, deixa eu abrir meu negócio aqui, porque o TP não vai. Ele travou. Então tá bom. Em linha com a mediana das estimativas do mercado, esperava uma alta aí de 0,70%. O IBCBR é a prévia do Banco Central para o PIB, serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e, segundo o Banco Central, a projeção para a atividade em 2021 é de 4,4% e para esse ano crescimento de apenas 1%, embora muitos bancos, casas e tudo mais estão falando de um crescimento praticamente próximo a zero ali ou retração. Até o Boletim Focus deu quedinha um pouquinho, uma elevação um pouquinho no PIB aí, mas 0,01%, né? E aí, vamos falar então do IBCBR, né? Inclusive sobre essas projeções, né? Que a gente pode esperar já com esse um pouco de fôlego a mais, né? Na atividade
sendo indicada aí em novembro. O que a gente pode esperar para dezembro? O que a gente pode esperar de carrego para esse ano? Enfim, queria saber as projeções de vocês, a opinião de vocês aí sobre isso. Isso aconteceu hoje, hein, Cabral? Então você está mandei por várias dentro. tabelas. Vamos lá, vamos bater um papo primeiro, depois a gente vai na tabela. Queria saber a opinião de vocês sobre isso antes da gente entrar com as tabelas. Muito bem, né? Foi uma excelente notícia essa do IBC-BR, porque há 8 meses consecutivos não havia alta, né? Havia ou estabilidade, que acho que foi o mês de junho e julho, ou pior, né? Variação negativa. Então, foi a maior alta desde fevereiro de 21, se eu não me engano, né? Puxada pela agricultura, agropecuária e também pelo setor de serviços e varejo, mas principalmente o setor de serviço. O que indica, possivelmente em novembro, né, os efeitos aí da Black Friday ou até de uma antecipação do Natal. Né? A gente conversou bastante sobre isso no ano passado, de que o Cabral falava bastante disso, né, que a Black Friday virou uma espécie de Natal antecipado. Né? Ele mesmo, acho que fazia a compra já na Black Friday para pegar promoção ali para o Natal. Então, é uma boa notícia, né, essa recuperação. Agora, também foi puxado pela região sul e pela região nordeste, né? Agora, o que fica aí sempre, o problema é a indústria ainda não voltou a recuperar. E a indústria é um fator bastante importante para crescimento econômico. Boa. E aí, Cabral? Então, o que acontece? Hoje eu estava vendo o IBC-BR 0,70, 0,69, não lembro agora. Quanto foi? 0,69. 0,69. Aí eu fui ver, pô, IBC-BR bom, e eu lembrei que saíram dados agora no começo de janeiro de indústria, varejo e serviço. Aí eu voltei no tempo lá no IBGE e eu peguei os dados. Deixa eu ver se eu mandei, eu não cheguei... Putz, a primeira eu só mandei... Deixa eu ver rapidinho aqui. Não, enquanto abre eu falo. Então, o que acontece? O IBGE, o setor de varejo, ele divulgou um número bom em relação a novembro e fez revisão positiva de outubro e setembro. Então, outubro e setembro, eu não lembro agora se caía e passou a cair menos, ou se era positivo e ficou mais positivo ainda. Não tenho de eu acho que outubro era negativo e ficou positivo, Cabral, se eu não me engano. Pode ser. E isso aconteceu no varejo. Nos serviços, o mês de outubro deu uma piorada, mas melhorou o mês de setembro. Então, curiosamente, nós tivemos melhoras em números do IBGE e revisões para cima. Então, essas revisões para cima foi um dos motivos que justificou esse PIB. Esse PIB do IBC-BR. Tanto é que a nossa grande discussão ano passado era, pô, esse número tá ruim, esse número não tá bom, podemos ter um PIB ruim no quarto tri. Pelo que tá dando a entender, podemos ter um PIB no quarto tri positivo. Pode ser 0,10, 0,15, 0,20? Pode. Mas só pelo fato de ser positivo, sem dúvida, a notícia é excelente. Então, as revisões do IBGE concordaram com o número do PIB do Banco Central. E o Banco Central reviu vários PIBs para trás, tá? Que eu não consigo entrar... deixa eu ver pelo celular, que eu mandei pelo celular também. Para eu ver qual é a tabela que eu quero mostrar. Espera aí. A gente tá na ordem aí, Cabral. Tá. Aqui, mostra primeiro IBC-B1 mesmo. A número 1, por favor. Ó, se vocês forem ver a número 1... Tudo que tá... Vamos primeiro olhar a coluna IBC-BR. Repara, primeiro tri ele piorou. Era 1,36, foi para 1,31. Mas segundo e terceiro tri, Banco Central melhorou. O que melhorou? Diminuiu a piora. Foi de menos 0,51 para menos 0,47, menos 0,55 para menos 0,52. Em outubro, aquele menos 0,28 que está ali na tela do IBC-BR era menos 0,40. Então, quer dizer, tirando o primeiro tri, que já está muito lá atrás, ele melhorou a série histórica. E isso também aconteceu no varejo e no varejo ampliado. Ok? No de serviços, outubro ali de menos 1,60 é uma piora, e no menos 0,60 foi uma melhora, estava caindo mais. Então, teoricamente, nós estamos tendo notícias surpreendentes para novembro,
e revisão positiva para outubro, tá? E vamos ver se isso bate com o que a FGV vai divulgar agora dia 19. Então, dia 19 de janeiro tem monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver se bate com esse 0,69 ou se é algo bem próximo e se ele faz essa revisão para trás, né? Porque a FGV está bem discrepante aí em relação ao IBCBR e vamos ver se ele muda esse 0,10, esse 0,30 para trás. E continuando no embalo, põe a tabela 2, por favor. Ó, a tabela 2, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, se a economia em dezembro não crescer, ela não sair do lugar, provavelmente isso dificilmente acontece, dezembro geralmente é mês bom, tá? Mas considerando que ela não saia do lugar, a economia brasileira esse ano cresceria, quer dizer, esse ano é o hábito, né? Ano passado cresceria 4,43. Pelo Banco Central, a economia ano passado cresce 4,40 e pelo Focus de hoje 4,5. É só para ter uma noção que está todo mundo muito próximo ali, entre 4,40 e 4,50, provavelmente foi o PIB de 21. A não ser que dezembro surpreenda muito positivamente, que eu espero, né? Que é todo mundo, independente de qualquer coisa, quer ver a economia crescendo, então tomara que esse número fique acima aí do esperado para termos melhora na economia. E já vai no embalo no terceiro, aí eu dou uma parada aqui, a gente volta para a tela, na terceira tabela, por favor. Que aí eu fiz o que a gente chama de arrasto estatístico. Eu peguei o dezembro, mantive eternamente ele como número, significa que se a economia ano que vem cair 0,39, ela cai 0. Pelo Banco Central espera uma alta de 1 e pelo Focus espera uma alta de 0,29. Então, só para ter uma noção aí do que foi essa sequência do IBCBR de hoje. Pode liberar nós 4 aí, por favor. Boa. Maravilha. Ô Gani, alguma coisa a acrescentar aí sobre essas tabelas do Cabral e também falar um pouquinho, né, porque dessas projeções aí, o que a gente pode esperar para esse ano, visto que o IBCBR é a prévia do PIB, tem o arrasto, tem o carrego, o que a gente pode esperar aqui para esse ano, como a gente estava falando, né, muitas projeções aí de crescimento quase zero, né? Bem complicado. Bastante complicado. Não, acho que essa última tabela do Cabral sintetiza bem o que vai ser o PIB em 2021. Acredito que deve ficar entre 4,40 e 4,60, né? Então, na média aí, 4,5, né? Quer dizer, as três instituições estão convergindo, né? Então, muito provavelmente vai ser esse número. Agora, pensando em 2022, o que interessa, né? Então, com algumas revisões de dados aí recente, um pouco mais forte, talvez a gente possa ter uma surpresa positiva em relação ao que está o Focus. Essa surpresa positiva não é nada espetacular, né? Então, o Focus prevê ali algo em 0,29, né? Crescimento do PIB, talvez a gente esteja falando em 0,5%, mas ainda, obviamente, que é um número bastante fraco, um crescimento de 0,5%, né? Vamos dar os números do Focus, então, já que você aproveitou e falou, Gani. Hoje cedo saíram, né, os dados do Boletim Focus com a projeção do mercado para os principais indicadores do Brasil. O mercado projetou elevação na Selic para esse ano, passou de 11,5% para 11,75%. Para o ano que vem, segue com a perspectiva de que a taxa básica de juros esteja em 8%. Revisão para cima também na inflação, passando de 5,03% na semana passada para 5,09% nessa semana. O mercado projeta que a inflação fique acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5% neste ano. O dólar se manteve pela terceira semana seguida com perspectiva de R$ 5,60. E o PIB foi revisado para cima. O mercado entende que a economia brasileira vai crescer 0,29% agora em 2022. Na semana passada, a perspectiva era de crescimento de 0,28%. Gani? Posso só falar uma coisa em relação ao Focus? A Diga. gente só tem que tomar cuidado que a gente não pode tomar essas previsões do início do ano como verdades absolutas, né? É lógico que é um indicativo, são feitos por instituições sérias e tudo mais, mas só a título de ilustração. Eu escrevi um texto recentemente e
comparando o Focus do final de 2021, que aí sim é uma proxy muito forte do que vai ser o crescimento real em 2021, e aí já tinha dados de Selic e de IPCA também, já os dados efetivos. Com o Focus no início de 2021, olha só, sabe quanto que era a previsão de Selic? Era 3%. Quanto é que fechou? 9,25. Sabe quanto que era o IPCA no início do ano? 3,30. Sabe quanto que fechou? 10,06. Sabe quanto que era crescimento econômico? 3,5. Sabe quanto que vai fechar, provavelmente? 4,5. Sabe quanto que era câmbio? 5,10, algo assim. Quanto que foi? 5,70. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando uma relevância muito grande às projeções como se elas fossem verdade. É um norte, né? Refletem as expectativas, mas não necessariamente é o que vai acontecer. A boa notícia do que você trouxe aí, ô Morales, essa, eu acho que é a revisão do PIB para 2023. E chama atenção também essa aceleração do IPCA de 5,03 para 5,10, né? É pouquinho, mas lembra que inflação não pode pegar tendência, né? Começar a contaminar as expectativas, porque daí a inflação acaba se concretizando. Boa. Ô Cabral, você quer mostrar seus gráficos aí? Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos para o próximo, então. Primeiro o Focus, no gráfico número 4. Então, o que eu fiz agora? Agora eu coloquei 3 anos, 22, 23 e 24. O que esperar do IPCA para esses anos? Agora eu estou vendo que na tela o cinza ficou muito ruim, vou mudar essa cor depois. Então o azul, o que esperar para esse ano? O mercado está falando na casa de 5 e pouquinho. O mais à esquerda possível é janeiro de 2021. O mais à direita possível de hoje. Então pode ver que no começo do ano passado esperava a inflação para esse ano em 3,5. Agora já estão falando de 5,10, 5,15. Começo do ano passado eu esperava a inflação para ano que vem de 3. Estão falando em 3,25 aproximadamente. E começo do ano passado eu falava inflação em 3,25, perdão, 3,25, e está falando para 3 para ano que vem. Então, só para mostrar aí que a expectativa, ela fica muito tempo uma linha reta até que o mercado passa a fazer um pouco mais de conta. Resumindo, no começo ele chuta bonito, põe o padrão 2,5, 3 e depois ele vai e tenta fazer alguma conta. Só que ele esquece de falar com o Fed, ele esquece de falar com o Banco Central, ele esquece de falar com alguém que come morcego, esquece de várias coisas que faz isso daí mudar. E a coisa que mais está me assustando de todos os gráficos que eu vou mostrar aqui é o próximo, que é o gráfico 5, por favor, Renata, quem está mexendo ali. Olha só isso daí, o azul é o IPCA para o ano que vem, está trabalhando ali na casa de 5,10, 5,25. Esse alaranjado é a meta Selic. Olha a boca de jacaré de juros reais que está abrindo. Então eu peguei a meta Selic, o mercado não fala a média do ano, fala terminal. Quanto vai ser a meta Selic 31 de dezembro de 22? Quanto vai ser a taxa de juros, a inflação durante o ano de 22? Na boa, tem algo aí que não está se falando muito pesado. Muito. Como é que você vai ter um juros reais de 6, 7% na virada do ano que vem? Quer dizer, vamos voltar para aquele padrão de juros reais de 6 e 7%? Então, quer dizer, a gente só vai voltar a ter juros de um dígito em 24, 25. Então, isso dá uma assustada boa. Porque, repara, o mercado ali por volta de setembro, outubro, quer dizer, outubro, novembro, o IPCA saiu de 4,75, perdão, de 4,25 para 5 e a meta Selic saiu de 9 para 11. Quer dizer, a meta Selic subiu 2%, e a inflação subiu 1%. Então esse gráfico para mim está assustando. Alguém está mentindo muito grande aí, ou nós vamos mudar o padrão e vamos passar a voltar a ter juros reais de 6%. E o último gráfico, para a gente matar a sequência do Focus, é o PIB. Então você vê aí a sequência do PIB, o azul é o PIB para esse ano. Todos eles são números positivos, tá? Não tem nenhum PIB negativo, apesar de todos serem quedas. O eixo mais embaixo possível é 0%.
Então são todos positivos, mas com pioras aí nas últimas semanas em relação a esse ano que vem, 24. Eu acho que é muita loteria falar em PIB de ano que vem e no outro ano, considerando ano eleitoral, quem vai ser reeleito, se vai ter problema de Fed, etc. Me diz o número. 10. 10. Menos 10 dá 0, mais 3 dá 3, menos 2 dá 1. Então o PIB do ano que vem é 1. Você viu minha econometria? Boa. Tem 3 derivadas, 5 elevado a 8. Eu achei que você foi perfeito. Eu sou economista, Gani também é. PIB do ano que vem, ano de eleição, só para poder responder o relatório Fox, para não deixar o Cabral, branco, mano. Tem eleição, tem Evergrande, tem Fed, tem pandemia, tem Ucrânia, enfim, tem tanta variável em jogo. Pô, Isso é Evergrande, né? Na China tem. Ano que vem é um chute do inferno. Quem vai ser eleito, mano? Cadeia produtiva, tem semicondutor, tem inflação na Europa, tem tudo, né? Tem Cazaquistão, petróleo. Mas tudo. o pessoal quer um número, né? Então, vamos lá. Então dá um número. Então vamos fazer Aí vai essas muito efeito previsões, cadeia. né? Aí pega um grandão falando, os outros vão junto. Isso aí. Tá certo. E o PIB do outro ano, então, 24. Joia, diz o número. Vai, 12. 12, menos 12, 0. Mais 1, 1 de novo. Vai, pronto. Mais Eu já acabei de fazer outra regressão aqui. de novo. Beleza. Para, pelo amor de Deus. Ô Cabral, você falou da boca de jacaré, eu acabei entrando, faz tempo que eu não entrava aqui no Tesouro Direto, e os juros reais, Tesouro IPCA 2026, NTNB, né? Felipe, IPCA mais 5,33. 5,33. E o 35, você viu? Mais Sim, 5,63. piorou, 63, piorou. Não, acho que quando a gente saiu tava descendo e Isso. voltou a piorar. Exatamente. Eu lembro, eu conversei com o Morales esses dias, Falei, que a gente cara, falava que chegou a 5,30, 5,20, alguma coisa assim, e o Gani falava assim, olha, se chegasse o japonês aqui, se chegasse o americano, um juro real desse tamanho, eu tava feliz, contente, alegre, sorriso no rosto, e aí começou a baixar 4,90, 4,80 e pouco, falou, ó, a oportunidade passou. Aí eu fui olhando dia após dia, 5, 5,5, 5,10, 5,19. Quando chegou 5,19, eu olhei pro Morales e falei, olha, vai chegar ainda naquilo que o Gani falou que a oportunidade passou. Chegou de novo, Gani. Chegou, agora tem que, né? Agora eu entrei aí comprando esses dias, mas não peguei essa taxa não, Felipe. Peguei... Tava menor? Tava menor. O meu tá desatualizado, que pena. Coisa eu entrei. Boa. Mas tá bom, né? Quanto tá, Gani? 5 e? 5,33 a 2026 e 5,69... 2026, 1º de novembro era 5,53. Dia 16 de novembro era 5,24. Mas eu acho que isso melhorou abaixo de 5,24. Melhorou. Aí voltou a piorar, né? É isso aí. Isso aí, pessoal. Tem um dado e um ponto muito importante que o Gani falou, e que o Cabral também, sobre as projeções, que é a questão da eleição. Então, ô Cabral, o Eric está aí. Eric DK, Cabral vai chorar o agora. nosso analista político de todas as segundas-feiras, ele está presente aqui com a gente, quero chamá-lo então para nossa... Não, fica encosta não, Cabral, ele está do seu lado, inclusive. Tá do seu lado, olha pro lado. Olha pra lá. Ele tá ali. Eric DK, seja muito Agora nós somos bem-vindo. 5, maluco. Não dá. Ô, Eric, muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, muito bom poder tê-lo aqui nesse nosso primeiro marketing do ano com o time completo e nada melhor do que contar com o time Eric DK também. Bom ano para você, feliz 2022, ótima tarde, Eric DK. Fala galerinha, alegria estar aqui com vocês, Cabral, Gani, Dani, Felipão, todo mundo aí que está nos acompanhando. Eu estou vendo que esse período de recesso nas Ilhas Maldivas fez muito bem a ele, viu? Tá com a cara ótima aqui no vídeo. Do Gani nas Maldivas, né? Tá com a cara boa mesmo, viu, Eric? Ô, Eric, eu tô sem o retorno aí do Eric. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Ah, maravilha. Ô, Eric, eu vou escrever um livro que não viaje para fora do Brasil durante uma pandemia. Esse negócio de você ter que testar
negativo para poder voltar é um verdadeiro inferno. E ficar na mão. Posso imaginar, mas você voltou bem, viu? Tá namorando, Eric, é diferente. Não, mas Ela que pediu essa barba selvagem pra ele. Acho que não. Tá certo. Ô, Eric, vamos deixar a barba do Gani, o rodízio do Cabral de lado e vamos falar dessa questão aqui que está impactando bastante, pelo menos na perspectiva deles aqui. Eles falaram assim, não tem como fazer previsões, não tem como a gente, de repente, pensar um pouco mais além, porque o cenário aqui está muito turbulento, a gente tem muita coisa ainda para acontecer. E olha só, nesses primeiros 15 dias praticamente do ano, a gente teve muita notícia vinda de Brasília. A gente teve muita coisa que aconteceu em Brasília, desde questão de risco fiscal, a gente teve greve sendo articulada aí por conta de reajuste salarial, a gente tem a questão de orçamento que ainda tem pano para manga e, claro, o cenário eleitoral, as pesquisas que estão acontecendo. Vamos começar do começo, com as pesquisas, né, que é o que todo mundo quer saber, né? Nessa última semana a gente viu várias pesquisas indicando o ex-presidente Lula na frente do presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente vai ser candidato à reeleição, e a gente vê as terceiras vias ali que todo mundo fala sem tração, sem ganhar, sem decolar, sem ganhar margem na pesquisa. Enfim, queria saber como que está a sua visão para esse cenário, inclusive nessas movimentações todas que a gente vê aí, né? Pessoal falando até de, vai ganhar em primeiro turno, existe essa possibilidade. Como que você está vendo todo esse cenário aí, Eric? Pois é, Filipão, a gente começou o ano já com algumas pesquisas na rua, mas eu queria também colocar e reforçar esse view que o Cabral e o Gani passaram sobre o PIB do 2023 e 2024. Essa eleição a gente pode ter uma guinada 180 graus na agenda econômica. Então, realmente, falar de PIB hoje, projetando 23, 24, é algo completamente fora da curva. E esse ponto, Felipe, que tem chamado a atenção também, porque nesse começo de ano, a turma do PT e o próprio Lula tem batido na tecla que não vai rezar a cartilha do mercado financeiro, que quer dizer algumas questões aí que envolvem privatização, questões que envolvem teto do gasto, questões que envolvem também questões fiscais. Então, assim, uma possível vitória do Lula seria, então, uma outra projeção aí em todos os aspectos macro e microeconômicos. Eu dei risada com o cálculo que o Cabral fez do 12 menos 12 vai 1, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que olhar. Agora, com relação às pesquisas, a foto que foi tirada agora no começo do ano, Felipe, é praticamente a mesma foto de dezembro, tá? O resultado é muito parecido, a gente tem ali o Lula com basicamente 45% das intenções de votos, isso não mudou de dezembro para cá, e agora a gente tem que acompanhar, eu acredito que essas pesquisas vão ter uma temperatura melhor da cabeça do eleitor a partir de abril, maio, junho e daí para frente. Agora ainda está muito incipiente, agora a turma não está olhando, a população em geral não está muito com a cabeça das pesquisas. E no dia de hoje vai entrar um elemento que a gente vai ter que começar a monitorar também, que vai conversar diretamente com essas questões econômicas que o Cabral e o Gani trouxeram, com as questões de inflação e também com as questões de popularidade do presidente Bolsonaro, que é um novo auxílio Brasil, que começa a ser distribuído a partir de hoje no valor de R$400, é o ticket médio, né, para cerca de 17 milhões de pessoas. Há uma expectativa, Filipão, dentro do governo, que essa medida ajude aí a fazer um contraponto na questão das pesquisas referente ao Bolsonaro, que está na faixa de 24%, 25% das intenções de votos. Chama atenção porque é o primeiro presidente que vai tentar a reeleição que começa o último ano do mandato e o ano de eleição atrás na disputa presidencial. E aí há uma expectativa dentro do governo que com essa nova medida do auxílio, e isso possa, então, melhorar um pouco a questão, principalmente, da reprovação do governo. Mas aí, como
a turma colocou, o Gani colocou, o Cabral colocou, tem toda essa questão da inflação que no final, ali na ponta, pode até corroer todo esse potencial de compra da população de forma geral que vai receber esse ticket médio de R$400. Então, vamos esperar a partir de hoje qual pode ser o efeito disso ao longo dessas próximas semanas e ao longo desses próximos meses. Boa, Eric, vamos dar voz aqui aos retornantes Posso fazer uma pergunta do aqui? BMC Marketing. Claro, Cabral, fica à vontade. Olha, eu escutei uma frase hoje de manhã, quando eu estava preparando o 710, que eu fiquei em choque. Eu falei, eu vou perguntar isso ao Eric e eu vou perguntar. Olha só, líder do PT em São Paulo, Luiz Marinho, sobre Alckmin. Eu, pessoalmente, tenho ojeriza ao perfil do Alckmin. Não como pessoa, porque ele é agradável no trato, mas é muito conservador no pensamento. Agora tenho que reconhecer que ele pode sinalizar para um resultado interessante, desequilibrando o jogo em São Paulo a nosso favor. Isso é discurso de vice ou isso é discurso de governador para São Paulo? O que você acha? Cabral, o Luiz Marinho teve vários embates com Alckmin ao longo de toda a história dos dois em São Paulo, né, da história política. Eu acho que é uma sinalização de afago com até então adversário. Então, sim, mostra que, de certa forma, as conversas internas estão avançando. Eu conversei ontem com uma grande liderança de São Paulo que está envolvida nessas conversas de Alckmin, para onde que Alckmin está indo, e ele tem sentido o Alckmin cada vez mais dentro aí de uma chapa do Lula. Parece que hoje, Cabral, é uma questão mais interna do PT em aceitar do que do Alckmin realmente querer ir. Então, assim, parece que o Alckmin quer ir, mas o PT precisa arrumar a casa dele, precisa ver como é que isso vai conversar com o eleitorado, vai conversar com São Paulo. Muita atenção, porque o Alckmin até então estava liderando as pesquisas na disputa para governador em São Paulo, está abrindo mão. Agora a gente tem que ver para onde que o Alckmin vai para ser encaixado nessa chapa com Lula, porque a possibilidade dele ir para o PSB de bola está cada vez mais reduzida. O PSB de bola tem o Márcio França, que vai querer disputar também o governo de São Paulo, e tem várias outras regiões que eles querem uma aliança com o PT, e o PT, antes, sem perspectiva de poder, já não abria mão da cabeça de chapa, como a gente fala. Imagina agora, com o Lula liderando as pesquisas, com perspectiva de poder. Então, o jogo é muito duro para quem está no entorno do PT, tentando espaço junto com o partido. Então, assim, eu acho que essa questão do Alckmin a gente vai ver resolvida ali para fevereiro e março também, e é hoje a tendência, pelas conversas que eu tive ontem e anteontem, é de que o Alckmin, sim, está cada vez mais para essa parceria aí junto com o PT na chapa de vice. Vamos esperar, porque até o desfecho disso tem muita coisa para acontecer, tem muitas pesquisas ainda para serem feitas, e a política tem dessas coisas, né? O que está tudo certo hoje pode dar uma guinada 180 graus amanhã, mas a foto que a gente tem hoje é uma foto do Alckmin disposto e o PT ali tentando se organizar junto com o eleitorado dele, internamente, e com os outros partidos, essa chegada do Alckmin. Não é uma pergunta para poder o Alan falar. E o Kassab ontem deu uma entrevista dizendo que não quer Alckmin no PSD para serviço de Lula. Então o PSD de dado também não quer o Alckmin. Tenso isso, mano. Isso, o Kassab, quando conversou com o Alckmin, ele conversou dentro de um cenário de que Alckmin seria o candidato a governador de São Paulo. Essa era a expectativa do Kassab, até para fazer um para o Rodrigo Pacheco, que é o candidato a presidente da República do PSD. Então, o Alckmin sendo um puxador de voto em São Paulo fazia todo sentido dentro desse puzzle que o Kassab estava fazendo, olhando para o nacional. Então, o Kassab só faz sentido o Alckmin se vier como candidato a governador. Mas parece que o Alckmin não quer. Pelas conversas que eu tive, inclusive passa pelas conversas que eu tive com o próprio Kassab, parece que as coisas estão mais no sentido de a futura chapa aí Lula-Alckmin ou algum encaixe aí do Alckmin dentro dessa campanha.
Eric, boa tarde, meu caro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ouvi dizer um boato, queria confirmar contigo, que o Sérgio Moro realmente está abandonando o barco e não deve disputar a presidência? Não, ele está engajado, tem articulado cada vez mais, tem conversado com diferentes setores, tem conversado com evangélicos, empresários, industriais, tem conversado com a turma da política, uma turma que ele tinha uma certa resistência, né? Mas uma turma que até ele, quando o juiz tem várias declarações contrárias, então assim, hoje está mais no sentido contrário, no sentido de construir essa campanha dele, e aí a gente vai esperar daqui também algumas semanas para ver quem é que vai junto com ele. Tem muita gente se mexendo aqui em Brasília, Gani, para fazer essa composição junto com ele aí como vice. O Eric, para todo mundo chancelar as candidaturas? Como? Um mês limite? Não entendi. Um mês limite para chancelar as candidaturas? A gente tem até julho para serem feitas as convenções, é ali que devem ser feitos os anúncios, mas para sair de fato, oficializar isso, é até agosto. Então, até a primeira semana de agosto é o prazo limite para a oficialização de qualquer candidatura. E aí, por isso que na antessala de agosto, a gente tem julho ali, que são as grandes convenções, são aqueles eventos, etc. Mas no papel mesmo é em agosto. Então, em tese não, na prática, tem até agosto para um candidato se oficializar ou não para a próxima disputa presidencial. Ô Eric, só para a gente falar, e tem também o Anderson perguntando aqui, as terceiras vias não tem tração, né? Não estão conseguindo despontar, pelo menos nessas pesquisas recentes que a gente viu, né? O Moro, o Dória, o Ciro, enfim, depois vem uma série de outros ali que aparentemente não estão candidatos a essa terceira via, a esse protagonismo. E aí, o Anderson está perguntando assim, bom, na ausência de uma terceira via, o mercado ele teria que fazer uma escolha ali entre Bolsonaro e Lula, ou teria uma preferência, uma predileção, alguma coisa assim. Você vê essas discussões assim sobre pontos prós, pontos contra, cada um desses dois polos aí envolvidos, né, os dois primeiros colocados. Você vê essa questão aí de discussão, o que seria melhor, um ou outro, prós e contra, essas questões, ou o mercado estaria mesmo de olho numa terceira via e apostando, né, no crescimento dessa terceira via? Felipão, das conversas que eu tenho com a turma do mercado financeiro, e aí representantes de corretoras e fundos de investimentos, existe sim uma expectativa gigantesca para esse surgimento da terceira via. Mas antes de entrar nesse ponto, e aí voltando àquela sua pergunta inicial sobre uma possível vitória do Lula no primeiro turno, a gente tem que deixar bastante claro para quem está nos assistindo que uma vitória no primeiro turno só acontece quando um candidato recebe o voto da maioria absoluta. O que é isso? São 51% dos votos válidos. Você pega aqueles votos nulos e os brancos, tira da contagem, e aí se o candidato atingir 51%, ele então vence no primeiro turno. Isso só aconteceu, Felipe, até agora, na campanha do Fernando Henrique Cardoso, em 94, quando ele veio embalado ali pelo Plano Real, e depois na reeleição dele, em 98, quando ele venceu no primeiro turno as duas vezes, inclusive venceu em cima do Lula. Então, assim, esse é um ponto também, o mercado está bastante de olho sobre essa possibilidade de vitória no primeiro turno. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa, até outubro tem 100 anos, tem avião que pode cair, tem facada no meio do caminho, tem vários fatores aí que a gente tem que esperar para, de fato, ter essas peças concretizadas. Com relação à terceira via, faço o mesmo parênteses, junto às mesmas peças. É muito cedo
para a gente falar que uma terceira via estagnou ou cresceu. Por quê? O que a gente vai ver ao longo dos próximos meses? A gente vai ver o Moro disputando o eleitorado do Bolsonaro. O Moro tem muito pouco espaço dentro da esquerda, dentro da centro-esquerda. A disputa vai estar ali no centro para a extrema-direita. É aí que vai estar essa briga, é aí que a gente vai, então, ver para onde que vai o eleitor. O que pode acontecer no limite? Pode acontecer, gente, o que a gente viveu em 98. Em 98, a candidatura do Alckmin, do PSDB, a candidatura que todo o Centrão tinha abraçado, que toda a classe política via com um grande potencial. Só que chegou num certo momento, e esse momento crucial foi a facada do Bolsonaro, que a população que estava no centro, a população que historicamente votava no PSDB, migrou todo para o Bolsonaro. O que eu quero dizer olhando para Moro e para Bolsonaro? O que pode acontecer ali na véspera das eleições? Os eleitores do Bolsonaro de 2018 que foram nesse estouro da boiada pode achar que o Bolsonaro não vai vencer no primeiro turno. E aí a gente tem um efeito contrário. Esse efeito manada, ao invés de ir para o Bolsonaro, pode ir para o Moro, porque pode ter uma leitura de que a única pessoa que pode vencer o Lula no segundo turno é o Moro. Então, aí a gente, dentro desse cenário, dentro do que a gente está colocando, a gente pode ver um efeito manada e aí o Moro crescendo dentro das pesquisas. Então, tem esse voto útil, e acho que esse voto útil vai ser mensurado até a véspera das eleições. O Lula está com esses 45%, mas a gente tem ali ainda o Bolsonaro com 24%, com mais 10% do Moro, dá 34%, e isso levaria para um segundo turno. Temos que ver para onde que esse eleitor de centro, Bolsonaro, vai? E a gente não tem essa resposta. E dentro desses cenários, a gente pode ver, sim, a migração do eleitor Bolsonaro, aquele eleitor que não é uma raiz, aquele eleitor que migrou em 2018 justamente para dar uma vitória para o Bolsonaro contra o PT em 2018. Então, tem muitos fatores ainda para acontecer. Tem um outro ponto que é muito importante colocar, que é o Moro é uma peça nova nesse jogo, é uma peça nova nesse puzzle. Ele nunca foi confrontado, gente. O Moro nunca foi colocado num debate com nenhum desses políticos da velha guarda. A gente não sabe como é que ele vai reagir. Então, uma reação ruim num debate, uma reação ruim numa entrevista, pode, então, de fato, acabar com essa questão da terceira via. Isso, logicamente, olhando para o Moro, temos ainda o Dória está tentando ganhar atração internamente, primeiramente, e depois ele quer se projetar nacionalmente. Porque a grande temperatura que a gente vai sentir, para onde que a política está caminhando no aspecto da terceira via, vai ser em março, em abril, quando os principais partidos que não têm candidatos vão começar a aglutinar com os candidatos. O União Brasil, por exemplo, é um partido que tem 1 bilhão para gastar durante a campanha. Para onde esse partido for, ele pode sim ser bastante decisivo, pode sim ajudar bastante na questão de estrutura, na questão do dia a dia da campanha. Então, vamos esperar que olhar hoje e dizer que a terceira via ainda não cresceu, que a terceira via ainda está congelada, não é o melhor momento para esse tipo de análise. A gente vai ter que esperar decantar um pouco para ver para onde que vão. E aí vocês vão ver que vai começar a ganhar um caldo de cultura, uma vez o União Brasil se definido pelo candidato, você vai ver que vários outros também vão começar a se decidir. E aquilo ali vai dar uma certa expectativa de poder para aquele candidato que quer começar a ser abraçado pelos outros partidos. Legal. Eu queria fazer uma pergunta também para você, Eric. Eu já ouvi alguns comentários, né, principalmente de alguns analistas políticos, falando que esse jeito um pouco exagerado do Bolsonaro foi o que fez com que ele perdesse um pouco um pouco de crédito, né, perante a população. Mas muita gente fala que se ele abandonar esse estilo dele, ele vai perder o restante do público dele. Você acredita nisso também? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Dani, bom ponto, e isso conversa muito com a resposta anterior. O Bolsonaro, assim como o Lula, tem um core dele, ele tem uma estrutura de eleitores dele que está na faixa de 15% a 20%.
Com pandemia, sem pandemia, com máscara, sem máscara, faça chuva, faça sol, a turma está com ele. O que fez o Bolsonaro ser eleito é isso que eu estou chamando a atenção, que é essa turma do centro. Essa turma do centro pode sim estar desgostosa com as declarações, com as manifestações, com a política econômica, com tudo que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos. É essa turma, Dani, que a gente vai ter que perguntar, vem cá, você lá em 2018, você saiu do centro e foi para a extrema-direita para apoiar o Bolsonaro contra o PT, você está disposto a fazer isso de novo? Ou você vai migrar para um outro candidato? E esse candidato quem é? Da terceira via? Esse candidato, quem pode ser esse seu representante? Então, pode sim, dentro desse contexto, as pessoas estão desgostosas com o que o Bolsonaro tem feito na economia ou com algumas declarações desencaixadas. Eu acredito que é essa turma justamente de centro que não é o eleitor raiz Bolsonaro. Então, é essa turma que vai flutuar durante a campanha. E, Dani, e é essa turma que pode sim dar o desfecho das eleições de 2020 desse ano. Posso tirar uma dúvida? Algum blog esse final de semana, que eu não sei qual foi um blog ligado a Grupo Globo, porque eu li isso em imprensa ligada a Grupo Globo, falando da possibilidade de Tereza Cristina vice de Bolsonaro. O lado bom é que é uma ministra que foi absurdamente eficiente e é mulher. O lado ruim é que ela está pegando uma vice que já está na mão dele, que é o setor agro. Então, como pesar esse vice ou vice não traz voto? Eu sempre tive essa dúvida em relação a vice. Vice traz voto ou vice traz articulação? Como é que funciona o vice nesse rolo todo? Um lado ele já tem na mão, que é o setor agro. Podia botar qualquer pessoa ali que o setor agro vai apoiar, a não ser que seja um banco lá na outra cidade aqui do lado. Que aí pode dar rolo. Mas ele tem um lado bom que ele vai dizer, viu, tem uma mulher de vice, não tem nenhum preconceito, tem todos os públicos. Como medir isso, por favor? Cabral, concordo contigo que a Tereza, apesar de ser a principal representante do agro, o Bolsonaro já tem esses eleitores, então ela aí não vai somar. Dentro dessa questão da Tereza Cristina, passa um pouco pelo que eu comentei do União Brasil. O União Brasil é o partido que está fundindo PSL e Democratas. A ministra Tereza estava no Democratas, então uma decisão de estar na vice hoje do Bolsonaro é só se a Tereza sair do União Brasil, que vai ser oficializado agora em fevereiro, e ir para um outro partido. Não estou vendo esse movimento, ainda não vi nenhum outro partido assediá-la nesse sentido para ela ir e fechar uma chapa com o Bolsonaro. E é isso que você colocou, o vice não traz votos, o vice está ali mais como um figurante, mais como uma pessoa para fazer um contraponto. O que é esse contraponto? O Lula pode chamar alguém de centro justamente para fazer um pouco do contraponto a essa agenda que ele vem colocando, essa agenda econômica que ele já vem sinalizando para qual é a destinação disso, um viés mais desenvolvimentista, um viés que não vai ter mais essa pegada do teto de gasto, etc. E aí, para fazer uma sinalização, esse contrabalanço, ele pode chamar alguém de centro para então dizer, eu vou ser centro-esquerda, mas eu não vou ser radical. Olha aqui o meu vice representa vocês, que é do centro ou da direita. Então, assim, o vice vai mais nessa questão figurativa e de simbolismo, mas no dia a dia, um vice-presidente não apita, não opina, ele não tem interferência na agenda, ele não faz parte das decisões aqui do Palácio do Planalto. Então, assim, é mais uma sinalização para o eleitor, para o investidor, do que outra coisa. O vice-presidente normalmente não traz nenhum voto, fica mais nessa questão simbólica. O Eric, você falou da terceira via, o Dória tem uma rejeição muito grande no estado de São Paulo. Tem algum tipo de pesquisa ou a sua percepção aí em Brasília, como é que é a rejeição do Dória nos demais estados? Se há essa rejeição também? Então, Gani, essa pesquisa tem sido feita até pelos esses institutos que trouxeram esses últimos dados. Hoje o Dória está com 5% de aprovação,
dentro das últimas pesquisas que foram apresentadas, o que mostra que, apesar dele já ter um nome, ele não é um desconhecido na política, ele é o governador de São Paulo, a rejeição dele continua alta, porque, do contrário, ele não estaria ali só com 5% das intenções de votos. Dentro da região Nordeste, eu acredito que essa rejeição é ainda maior, porque ele não tem ali esse acesso, ele não tem essa penetração dentro dessa região, ele conversa mais com o Sul e Sudeste. Agora a gente vê como é que ele vai conseguir estruturar essa campanha dele. Falou-se muito nessas primeiras semanas do Dória ir para vice do Moro ou Moro ir para vice do Dória. Não acredito nessa possibilidade, não acredito que Dória vai ser vice de alguém, nem que o Moro vai abrir mão da candidatura dele para ser vice de alguém. E aí agora a gente vai ter que esperar. Dentro do mundo político, Gânio, o que a gente ouve e também conversando com alguns investidores, o quadro que eles trazem para o PSDB, resultado do PSDB para a eleição deste ano, é muito próximo do que aconteceu com o Alckmin em 2018, quando o Alckmin só teve 5% dos votos. Não há uma expectativa muito grande aqui em Brasília com relação a essa candidatura, e dentro do mercado financeiro também não há grandes expectativas. Mas reforço, a gente só está no começo dessa jornada, até outubro tem 100 anos, muita coisa pode acontecer, e aí a gente vai ter que esperar para compor essas peças. A princípio, a foto de hoje é um Dória que está um pouquinho escanteado aí dessa disputa presidencial, e a gente vê tentando fazer um trabalho primeiro interno para depois começar essa projeção nacional. Maravilha. Olha aqui, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto para a gente poder contemplar esse assunto que é bastante importante também, relação à greve dos servidores e o impacto disso em Brasília, principalmente com a economia e com o presidente Jair Bolsonaro, porque tem aquela questão, né, da promessa de reajuste para os policiais federais. E aí as outras categorias falaram, olha, eu também quero, né? Afinal, se vai dar para um, tem que dar para todo mundo. E aí começou uma mobilização, pelo menos aparentemente, grande, forte, e que contempla uma série de servidores de vários órgãos, inclusive a gente tem noticiado a operação padrão dos auditores da Receita, impactando na entrada e na saída de produtos, na questão dos combustíveis, até gerando um impacto, né, aqui no Porto de Santos. A gente vê funcionários até do Banco Central fazendo esse movimento. Enfim, eu queria saber como que está a sua percepção sobre isso, sobre essa paralisação que está prevista para amanhã, terça-feira, e as consequências disso, né? Tanto para o governo, para o Ministério da Economia, para a articulação do presidente Jair Bolsonaro com uma base bastante forte dele, que é o setor de policiais ali, né? Só complementando a pergunta dele, eu que sou burro pra caramba, burro, eu sabia que todo mundo ia arrumar confusão. Porra, será que Bolsonaro não sabia disso, mano? Sabia, tá, Cabral? Sabia, e é importante a gente colocar para quem está nos acompanhando, que isso foi motivo de várias perguntas de alguns clientes que a gente atende, que é o seguinte, vem cá, essa pressão vai ter aumento para todo mundo? Não, gente, não vai ter. Naquela votação no final do ano, que a gente discutiu aqui várias vezes, depois daquela PEC dos precatórios, que espaço de 170 bi, ficou reservado só 1,7 bilhão para reajuste neste ano. Dentro desse 1,7 vão ser atendidos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a turma do sistema penitenciário. Não tem espaço para mais gasto. O governo ia ter que fazer uma pedalada aí para tirar do teto, para ampliar os gastos. Então, não há previsão, que era o foco dos investidores, não há risco de estouro de teto, porque já está estabelecido esse limite. E não acredito que o Bolsonaro vá recuar nesse ponto, porque ele negociou diretamente com o relator do orçamento esse acréscimo de 1,7 que não estava previsto. E aí o Bolsonaro entrou em campo, pegou o telefone, ligou para o relator do orçamento e falou assim, bota mais esse espaço que eu quero que essa turma seja contemplada. O que pode acontecer? É o famoso planejamento, é você cortar de uma área para poder, então, conceder aumentos para servidores. Isso pode ser feito, mas eu acho que não vai ser feito, porque para atender todo mundo, precisaria cerca ali de 9 bilhões a mais no orçamento, coisa que não tem. Então, assim, essa pressão a gente vai continuar vendo ser feita.
tem essa previsão, Felipe, como você colocou, de paralisia a partir de amanhã, mas eu acho que o efeito disso não vai ser de curto prazo. E vai acontecer, Felipe, em alguns momentos, em alguns setores, que como é a população que está sendo atendida diretamente, a turma que está fazendo essa paralisação vai começar a sofrer pressão da própria população. Vocês vão começar a ver matérias nos jornais de falta de atendimento, de pessoas que precisam de remédio, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que precisam de várias outras coisas emergenciais não sendo atendidas por causa do efeito padrão aí que vai ser estabelecido. Então, pode ser um efeito bumerangue essa paralisia, e aí a gente vai ver, eu acredito que vocês vão ver nas próximas semanas, muitas manchetes dizendo do impacto negativo disso. Não há espaço no orçamento, gente. E aí a gente vai ter que esperar os próximos governos para que isso seja, de fato, sanado. E aí agora a gente tem que reforçar, não há previsão de teto para dar esse reajuste de 1,7 bilhão, e não havendo isso, eu acredito que o mercado não vai estressar nesse começo do ano, dentro dessa questão de greve, dentro dessa questão dos servidores. Eu li em final de semana em algum lugar, a cada 10%, 30 bi ano. Porque cada 1% 19 dá algo próximo de 60 bi. 1% dá 4 bi, mais ou menos, né? Em todo... Isso. 1% de aumento são 4 bi. Acho que foi o Felipe Salto que falou isso, do Instituto Independente lá de Finanças do Senado. Tá, mas o funcionalismo público está... Está preocupado com o que a população vai achar? Do tipo, o cara tá lá na polícia, coisas que não interferem direto. Polícia Federal, Receita Federal, isso não é remédio. Isso vai ser, o cara vai lá no porto, vai pensar na vida, vai administrar, vai abrir um grupo de WhatsApp. Mas a gente Polícia Federal está nos aeroportos também. A turma da classe média vai começar a viajar, não vai poder viajar, isso vai começar a virar manchete. Você vai ver vários outros setores parando e isso vai impactar em cadeia aí toda a população e isso vai impactar de forma negativa. Não há, a conta já foi feita, já foi apresentada. O que a gente vê hoje, e aí é um ponto de estresse muito grande, é um ponto até interessante de se acompanhar, é o ministro Paulo Guedes dizendo que não pode dar para ninguém, que a solução é dar para ninguém, e o Bolsonaro do outro lado falando, poxa, eu quero dar pelo menos para essa categoria dos policiais rodoviários, sistema penitenciário. E aí a gente vê vazamentos de informações sobre isso, e a gente vê como a relação entre os dois está bastante estressada, como a relação entre os dois está bastante desgastada já nesse final de mandato, aí, nesse último quarto ano. Por que tem tanta essa prioridade nessa classe aí por parte do Bolsonaro, dos policiais? Qual seria o interesse político? É a base dele. Não, você sabe, cara, essa resposta já está dada. É onde ele tem a base eleitoral dele, é onde ele reforçou, se vocês olharem, está reforçando a turma do sistema de segurança, com essa questão orçamentária, reforçou os evangélicos quando levou o ministro para o Supremo Tribunal Federal. Então, aonde ele é forte, aonde ele tem aqueles 20% que faça chuva, faça sol, ele fez um trabalho estratégico de reforço nesses últimos anos. E passa também pela turma do sistema de segurança esse tipo de reforço. A polícia do Distrito Federal é federal, eu não sabia disso. Para mim, a polícia do Distrito Federal era do estado do Distrito Federal. Ela é federal. Eu me lembro que quando congelaram os funcionários, os salários dos funcionários, deu aumento para essa categoria e depois congelou no dia seguinte. Foi em 24 horas de diferença. Quando teve aposentadoria, militar teve tratamento especial. É a base dele, mano. É a base que se dane a Mariola, quem mandou ser civil. Ô Cabral, quando teve aquela votação ali da PEC emergencial, que estabeleceu vários critérios, quais são os servidores que não poderiam ter reajuste de questões de abono, daqueles penduricalhos que vem dentro dos salários, a única categoria que foi isenta disso foi a turma da segurança pública. E foi também um pedido direto do Bolsonaro para o relator da proposta na ocasião. Eu me lembro que vinha... Porque quando abriu esse espaço, também houve uma gritaria, todo mundo queria reajuste dos abonos, reajuste aí das funções que os servidores vão ganhando ao longo da carreira, né? E
única categoria que teve essa isenção, vamos colocar assim, foi a turma do sistema de segurança. Então, assim, já é uma relação bastante histórica, já é uma relação que a gente vê que o Bolsonaro tem privilegiado, sim. Agora, aquilo que você falou, não tem nenhuma criança nessa história, todo mundo sabia que ia ter uma gritaria geral, e agora o que o Bolsonaro tem feito é colocar a mira no colo aí do Paulo Guedes, fala, se vira, pega que o filho é seu, você que fala sobre economia. Maravilha. Mais alguma pergunta ou eu posso só fazer a última aqui para ele? Por mim, de boa. Manda ver. Deixa eu Pode ver que fazer? pergunta 87, peraí. Não, Eric, só porque o tempo já está se esvaindo aí, mas eu precisava abordar esse tema contigo, porque ficou bastante, né? Agora entrou no tema, na pauta, essa questão do ICMS, né? E tendo bastante repercussão, porque a gente já está vendo impacto sobre os combustíveis, mais um reajuste na Petrobras na semana passada. E toda essa discussão, é culpa do ICMS, não é culpa do ICMS, é o petróleo, não é? E aí a gente vem dos estados agora fazendo uma movimentação, não necessariamente só sobre o combustível, mas para descongelando o ICMS. E aí, Lira falando, Pacheco falando, né? Lira falando que Pacheco teria que colocar o negócio em discussão e tudo mais. Enfim, eu queria saber como que está essa situação, porque é sim um tema bastante sensível e que dá bastante pano aí para debates, discussões, apontamento de dedo, enfim, todas essas questões que a gente sabe muito bem como funcionam. Pedido para mudança da política de aumento de combustíveis, colocando todo mundo na mesma página, essa questão do ICMS / combustíveis. A gente vem vendo essa alta no valor dos combustíveis desde o ano passado e o Congresso tentou reagir criando uma proposta que congela o ICMS dos últimos 2 anos sobre os combustíveis. Essa foi uma solução para tentar diminuir essa escalada do preço dos combustíveis. No meio do caminho, Filipão, lembrando todo mundo, a Câmara voltou a essa proposta, mas quando você faz, que é aquele conselho que reúne todos os secretários de fazendas estaduais do país todo, eles tomaram a medida de congelar também o ICMS durante 90 dias. O prazo de vai se encerrar agora no final de janeiro. E o que a gente viu de lá para cá nesses 90 dias? A gente não viu uma redução aí dos valores do combustível, pelo contrário, o que nos remete, então, à atual política que está atrelada às questões do dólar e à questão do barril. Então, a gente vai ver esse tema voltar a ser a retomada das atividades no Congresso em fevereiro, mas isso está completamente em aberto, porque o Senado é a casa que representa os estados, e os governadores não querem que essa proposta do CMS avance neste ano, porque do jeito que está, eles estão fazendo caixa, eles estão conseguindo recursos, e recurso em ano eleitoral para eles é uma peça-chave. Então, a chance dessa proposta avançar é pequena, e se avançar, Felipão, deve avançar com bastante mudanças, diferente do que a gente viu ali aprovado na Câmara. Então, esse é um tema que os políticos vão tentar jogar para a plateia, vão tentar dizer encontrar alguma solução, mas tem questões estaduais envolvidas que devem barrar. Vamos acompanhar o que o Pacheco voltou a falar na possibilidade de votação desse projeto agora na retomada das atividades, mas, Filipão, ele vem falando isso desde outubro, tá? Desde outubro que essa proposta está lá no Senado. É verdade que no meio do teve toda a questão da PEC dos precatórios, que tomou a agenda aqui de Brasília, mas a gente não viu essa proposta, uma proposta que impacta diretamente aí o bolso dos eleitores. Vamos ver, que ainda tem muita coisa aí para acontecer nessa agenda que trata aí do ICMS combustível. Maravilha, então. Eric, quero agradecer mais uma vez você aqui com a gente, tirando todas as nossas dúvidas, tirando as dúvidas também dos nossos telespectadores. E a partir de hoje, espero que estejamos juntos aí todas as segundas-feiras no BMC Market. E quando tiver um tempinho, volto em outros dias também. Valeu, Eric. Abraço para você. Ótimo 2022, bom trabalho aí e até a próxima. Obrigado, Filipão, Cabral, Gani, Dani. Um ótimo ano aí para nós. No campo da política vai ser
Acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui nesses próximos meses. Forte abraço aí para vocês. Abraço. Valeu. Show. Valeu, esse foi o Eric DK, analista político, todas as segundas-feiras aqui com a gente. Começando o ano aí já com o pé direito, um monte de assunto aqui para falar. Bom, vamos trazer nosso time de novo aqui para a gente repercutir todas essas coisas que falamos com o Eric e também os movimentos da Bolsa, hein? Porque agora deu uma reduzida nas perdas e está caindo só 0,10. A gente no comecinho aqui estava caindo 0,3, 0,4, alguma coisa assim. E o que a gente vê bastante é um volume bastante importante aqui em Petrobras, né? A gente vê Petrobras subindo 0,64%. E aí a Petrobras movimentando aí quase mais de 800 milhões de reais. Isso a gente sabe que o volume está um pouco prejudicado por causa do feriado lá nos Estados Unidos. E mesmo assim Petrobras movimentando 800 milhões aí. E subindo bem, né? Subindo 0,64. Mas o que a gente falou esses dias Então é que... sobe com volume. Hã? Então tá subindo com volume. Subindo com volume. Exatamente. E chegando também nessas máximas aí, hein? Máximas de Petrobras. Lembra no ano passado a gente conversando sobre Petrobras chegando nos R$20 ali, depois da saída do Castelo Branco? Agora já está R$ 31,64 agora. Petrobras está entrando aí nessa nova... nesse novo radar dos investidores de novo aí, mesmo com todas essas questões de preço de combustível, de política e tudo mais, os resultados e os dividendos da Petrobras animam os investidores? Vocês acham que é uma movimentação interessante aí, Gani Cabral? Acho que sim, é uma empresa que tem sido bem gerida, acompanhando os movimentos dos preços internacionais, tem também toda uma parte de venda de ativos, né, para desinflar a companhia, tornando-a mais eficiente. Tem também a própria tese do petróleo, né? Apesar de todo esse esforço ESG, o mundo ainda no curto prazo é muito dependente de petróleo. Tem a possível tensão na Ucrânia e aí poderia ter um problema de gás natural na Europa e com isso a Europa teria que acionar termoelétricas e aí petróleo de novo entrando no jogo. Só para finalizar, as casas de análise lá fora, há uns 3 meses, Petrobras era uma das principais recomendações. E aqui está dizendo que Petrobras registra o maior volume anual da produção de pré-sal em 2021, com extração de 1,95 milhão de barris de óleo ao dia. Na produção, né, da Petrobras tinha tido uma queda aí, inclusive por conta dos desinvestimentos, né? Mas o que importa mesmo para a Petrobras é o core aí de pré-sal e tudo mais. E se cresceu a produção de pré-sal, muito boa notícia para os investidores. E só para a gente não deixar de falar sobre a economia chinesa, né? O PIB crescendo, cortando taxa de juros, toda essa questão aí. A gente vê também vendas no varejo, produção industrial, uma série de dados importantes lá na China também, vindo aí colaborar para a economia chinesa, uma das maiores do mundo, né? Com certeza, né? Cresceu em 2021 8,10, né? Foi 8,10. 8,10, né? Crescimento realmente surpreendente. Agora, só chama atenção, Felipe, que se pegar no ano contra ano, nos 3 últimos meses, né? Houve uma desaceleração. Então, continua crescendo, mas uma taxa menor, né? No ano contra ano. Mas, sem dúvida, 8% é uma boa notícia, acaba puxando aí o crescimento mundial, né? E isso nos favorece. Eu vi gente falando que essa desaceleração aí também tem a ver, agora em fevereiro vai ter a Olimpíada, né? Então já redução de produção, algumas restrições ali por causa de coronavírus, né? Fábrica fechando, ou pelo menos restringindo o funcionamento, né, das fábricas lá na China. Sim. Enfim, talvez depois de fevereiro China volte com tudo, né? A crescer por causa desse cenário aí. Passou a Olimpíada, já pode poluir novamente, o que nos ajuda, né? Nesse sentido, sim, né? Economicamente.
Mas o minério, ele deu uma levantada aí nos últimas semanas aí, né? A gente viu o minério tendo bastante alta nos preços, por mais que hoje tenha caído e tudo mais, mas a gente viu sequência de 2%, 3% de alta lá na China. O minério já meio que demonstrando assim, olha, vamos voltar a dar uma fabricada aí em aço, vamos voltar a mexer com minério, vamos fazer algum movimento aí de construção, né? Construção lá na China tá várias empresas entrando em default. Isso é um problema. Vamos tentar dar um jeito nesses setores aí e também dar um jeito na economia, né? Para ver se o resultado dá uma andada. Enfim, eu acho que essa é a percepção, né, Gani, do que a gente pode ver lá da China. Sim, acho que talvez, como você bem colocou aí, passado as Olimpíadas de Inverno, né, isso pode ser um bom divisor de água aí do que será o preço aí do minério de ferro, né, como é que ele vai reagir. Boa. Cabral, tem considerações sobre a economia chinesa? Final de 2020, estava na bancada eu, Paula, Sara Vale e do outro lado estava Rafael Figueiredo. E eu fiz a afirmação para ele que ele concordou, só que a Vale não repercutiu tanto a nossa afirmação. Qual é a afirmação? Daqui a 10 anos, minhas filhas vão estar estudando História Geral. E quando elas estiverem estudando História Geral, olhando para o mundo, elas vão ver nos livros de História, isso em 20, que quando o Partido Comunista Chinês fizer 100 anos, eles vão ter um dos maiores crescimentos de PIB dos últimos anos. E foi o caso. O Partido Comunista Chinês, ano passado, fez 100 anos. Vagabundo inventou obra em alto mar, fez de tudo um pouco, se empanturrou de petróleo a $7, a $6, a $8 em abril e fez o PIB chinês chegar em 8,1. Hoje, no mundo do dia a dia, a gente sabe que foi há muito tranco e barranco. Que foi um inferno chegar a esse 8,1. Não foi uma coisa assim moleza, não, que ela tomou um sufoco desgraçado lá fora. Mas sim, vai ficar para a história que ela se recuperou plenamente pós-Covid. Então aconteceu. E esse ano, eu não duvido isso acontecer de novo, porque é eleição lá do maluco, né? Eleição de um candidato só, mas eu não duvido. Então, resumindo, os livros da história vão ter o ano que o Partido Comunista Chinês fez 100 anos, a economia chinesa subiu 8,1. Isso pode virar até motivo para campanha esse ano de algum candidato doido aí da cabeça, que ainda acha que China é democracia, etc. Falou isso. Só que a gente achava que isso ia bater em Vale. Não bateu tanto, porque o minério não foi muito até meio do ano, depois escacetou tudo, né? A Vale foi, depois voltou, e agora tá indo de novo, né? Mas em relação... Eu não sei nem como ela chegou a fechar positiva ano passado, eu não lembro. Diga lá, Gani. Não, dá tempo de responder uma pergunta do chat? Rapidinho, que a gente já estourou. Não, então o candidato pra a ministro perguntou se crescimento populacional, tá, porque deu uma briga isso daí. Não, PIB é a produção de bens e serviços finais, né? Então você soma lá a quantidade de bens e serviços finais pelo seu valor e você tem a produção. Então não entra na conta o crescimento populacional, não é renda per capita. Pronto, acabou. Fechou. Gente, mito. Não dá mais tempo para considerações finais, só dá tempo para dar um tchau para vocês. E estaremos juntos amanhã novamente. Falou, Daniel Morales. Tchau, Gani. Tchau, Cabral. Valeu, abraço para todo mundo. Valeu. Muito bom, tá de volta. Até daqui a 30 segundos. É isso aí, Cabral. Até daqui 30 segundos. Valeu, gente. É isso aí. Obrigado todo mundo que esteve aqui com a gente no nosso BMC Market. Amanhã estaremos de volta, time completo novamente, com mais perguntas, com mais debates aqui e a gente sempre trazendo a melhor informação do mercado financeiro, tudo que você precisa saber aqui, informação que gera valor é aqui na BMC News. Vou ficando por aqui então, amanhã a gente volta a partir das 2 horas da tarde com o BMC Market. Vocês ficam agora com o The Trade voltando à nossa grade com o Alexandre Cabral. Forte abraço a todos, tchau, tchau.